ele se tornou Peniel. O que significa Peniel? O que diz o texto que significa Peniel? Vi Deus face a face. É assim, amado, quando você luta, quando você diz não, essa batalha aí pode cair por terra, capeta, porque eu não solto da minha bênção, eu sei para onde eu vou, eu sei qual o lugar que Deus tem para mim, pode sair daí, aquele lugar você se encontra com Deus, mesmo ferido, seja um ferido que cura, seja alguém que fala assim, olha, eu vou ser um ferido que cura e que abençoa. Sabe, irmãos, olha só, muitas vezes na nossa vida, as pessoas que de fato, realmente, elas olham para essa questão de serem feridos que curam, é porque elas são pessoas que foram marcadas pela esperança. Como você é? Você é uma pessoa marcada pela esperança? Se você não é, então peça para Deus, Senhor, eu quero ser alguém marcado pela esperança. Eu quero ser alguém que de fato, mesmo ferido, sou marcado pela esperança, na semelhança de Jacó, porque eu quero ir para a minha Canaã. Eu vou para a minha Canaã. Eu não vou mais ser aquela pessoa. Eu vou ser bênção aonde eu pisar. E você sabia que a questão da esperança não tem nada a ver com confiança? Sabia disso? Confiança, o que é confiança? A confiança, de fato, é uma expectativa. Expectativa de que as coisas vão melhorar ou vão resolver. E confiança? Confiança tem a ver com eu, de fato, confiar que Deus cumprirá suas promessas na nossa vida e nós veremos a mão de Deus sobre nós. Não tem a ver com confiança, com expectativa, aliás. Tem a ver com confiança. Então, quando a gente realmente tem esse desejo no nosso coração, e a gente luta mesmo no meio da dor, o Jaboque vira Peniel. E para eu concluir, o que aconteceu com o nome do trapaceiro? O vigarista, picareta, trapaceiro, sem vergonha. Deus deu qual o nome para ele agora? O que significa Israel? Aquele que luta com Deus e homens. E tem esse detalhe, e prevalece. Em outras versões diz, e vence. Talvez você tenha sido alguém que a bênção toda vez está a um degrau de você. Mas na hora que você vai subir esse último degrau, você desiste. Ele lutou com homens, ele lutou com Deus e venceu. E o termo no original, no hebraico, quando fala aquele que lutastes, lutastes como príncipe. Olha só que coisa linda, irmãos. Ele é um cachorro vigarista, picareta, safado da família, que fere todo mundo, deixa um monte de rastro, vai para um vale, o vale, que é um nome qualquer, se torna num lugar especial, vira o lugar do encontro com a face de Deus, e ali, Deus muda o nome do lugar, porque é ali onde Deus está, as coisas mudam. Deus muda a vida dele, Deus muda o nome dele, Deus marca a história dele, e um novo recomeço começa com ele. Aleluias! Aquele que luta como príncipe. E quando a gente fala, pode ver nas nossas orações e até no Velho Testamento, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, é assim? Não? Não. Deus de? Porque Deus fez questão de deixar essa história para a gente. Por quê? Porque se houve jeito para Jacó, há jeito para você também. Eu quero te apresentar nessa noite um vale do Jaboque para você, que talvez 8 anos você tenha vindo aqui, a sua igreja local. Esse é o seu Peniel de Deus, é o lugar que você encontra Deus, é o lugar que Deus fala com você face a face, é o lugar que Deus quer marcar a sua vida, para que você escreva uma nova e uma linda história. E para eu concluir, diz que o pastor quando vai concluir fala mais meia hora, né? Mas agora é sério. Depois que ele passa pelo Vale do Jaboque, ele vai para Betel, e pela primeira vez na vida dele,
depois de 60 e poucos anos, lá em Betel, ele ergue um altar. Sabe por quê? Porque Jacó não ergue altar ao Deus de Israel. Somente Israel ergue altar ao Deus de Israel. Se a tua vida não é marcada pela adoração a Deus, com uma vida de altares ao seu Deus, é porque a tua vida tem sido marcada pelo vale do Jaboque. Diga para Deus hoje: Senhor, me faz ser esse homem de luta, esse príncipe, essa princesa que luta, que mesmo quando é ferido pela vida ou pelo próximo, se torna um ferido que cura, porque eu quero a minha bênção. E todo o meu passado o Senhor apaga, porque agora uma nova história eu escreverei, porque o Senhor me chamou, e é assim que eu vou viver para o resto da minha vida, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero nessa hora orar, amado, simplesmente orar, porque eu quero crer que nessa noite, a sua vida vai ser tocada pelo Senhor, como foi naquela noite na vida daquele homem. Faça do seu momento agora o seu momento particular com Deus. Feche os seus olhos, amados. Feche os seus olhos, comece a orar. Só você e o Eterno. Só você e o Eterno. Aqui é uma igreja a mais. Pode ser um vale do Jaboque para você. Mas Deus nessa noite quer que aqui se torne um Peniel de Israel. Ore camanaias, ore preamanaias, ore cliriandas techeres, o preamanaias. Ó Deus Todo-Poderoso, visita aqui os meus irmãos e irmãs. Visita, Senhor, visita e transforma cada uma dessas vidas, Pai, nessa noite. Transforma com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor, Senhor, com tudo aquilo que tu tens para a vida de cada um deles. Contempla, Senhor, contempla essas vidas, Pai. Contempla esses corações, meu Deus, contempla esse irmão que nessa noite está te pedindo perdão por ter desistido tantas vezes de lutar. Dá força a ele, Senhor, dá força a ela, Senhor, e marca hoje a vida deles. Marca como foi com Jacó, marca, Senhor, marca como foi com o teu filho, e chama-os de Israel, Senhor, chama, e transforma esse lugar no coração e na mente deles, para que esse lugar, essa casa, seja o Peniel deles. Ó Deus Todo-Poderoso, revela-te aos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Foi ali em Peniel que Deus mudou a vida dele. É nesse lugar que Deus vai mudar a sua vida. Creia nisso, filho. A igreja local é a esperança do mundo. Jacó entendeu que Betel era bom, a casa de Deus era bom, mas ele só entendeu que a casa de Deus era bom quando teve encontro com Deus. A igreja é como para você, amado? Se a igreja é um mar de delícias, é porque você já passou pelo seu Peniel. Se não, peça: Senhor, eu quero te conhecer em Betel, na tua casa. Jacó foi mudado de nome, de personalidade, foi marcado, mas só que aquela marca não foi a lembrança do seu fracasso. Sabia disso? Quando Deus te marcar, Ele não te marca para te lembrar, como faz teu pai, tua mãe, teu cônjuge, teu namorado. Tá vendo? Esse braço aí arranhado é aquele dia que você desobedeceu para mim. Tá vendo? A gente não tem essa mania? Somos falhos, amados. Deus, quando Ele nos marca, Ele deixa aquela marca não para nos punir nem culpar, mas para que seja a doce lembrança de nós sem Deus, e a lembrança de que precisamos dEle para sempre. Não para nos julgar, mas para nos dizer: eu te amo, por isso te marquei, para que você jamais se esqueça do meu amor. Que essa igreja venha de marcar a vida de vocês,
venha de transformar o nome de vocês, a história de vocês, porque foi para isso que vocês foram chamados nesse lugar. Creia nisso. Creia que toda vez que um Jacó estivesse nascendo em você, venha correndo para o seu vale do Jabó, que é esse lugar, e diz: anjo, eu não vou te soltar até que tu me mudes. Vai ter pastor que vai chegar tarde em casa, vai chegar pela manhã, os irmãos vão segurar o pastor. Não é o anjo, não é esse anjo, é o outro anjo. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus, amém? Pastor Sadal, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que bênção, né? Que Deus continue usando grandemente a vida do pastor, que ele possa, claro, fazer prosperar imensamente os caminhos da sua família, da sua igreja, com certeza, amém? Ele pregou tanto que esqueceu até de falar. Ele escreveu um livro no ano passado, né? Ele lançou esse livro, o Triunfo de Judas. É um estudo da carta de Judas, destacando a importância da liderança eficaz, tá? Raimundo Alcântara Menezes. Você que tiver interesse nesse livro, no final do culto vai ter uma mesinha lá fora e você pode adquirir este livro com o obreiro. Provavelmente vai estar o obreiro Inácio lá, ou o presbítero Fábio tomando conta lá para nós, amém? Então você que quer abençoar, você possa comprar este livro e desfrutar de uma boa leitura em nome de Jesus, amém? Agora nós vamos passar para as consagrações dessa noite. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês e já diverti-los a algo, porque eu notei que todo mundo chegou atrasado, ou chegou atrasado ou não sabia do horário que ia começar a reunião hoje, né? Mas a reunião era para ter começado às 19 horas, e por isso se prorroga um pouquinho mais da conta, justamente porque nós chegamos atrasados, né? E então amanhã, eu sei que vai dar os recados, mas amanhã a nossa reunião começa às 17 horas, não é às 17h30, 17 horas, vocês possam estar aqui para a gente dar continuidade nos horários que a gente tem aqui, na grade de horários, para que, se a gente promete, vai terminar às 10, a gente termina às 10, né? E a gente amanhã quer terminar o culto às 8, vamos terminar às 8, aí a gente precisa chegar mais cedo. Então, que vocês possam estar lembrando disso, 17 horas amanhã a nossa reunião aqui, amém? Vamos então, hoje é um momento, claro, de alegria, momento de festa, momento de celebração, e é um momento que nós escolhemos também para fazermos as nossas separações e as nossas consagrações dos nossos obreiros, né? Então, primeiro, nós vamos fazer consagração de diáconos e vamos também separar cooperadores nesse momento, tá? Então eu queria chamar já as pessoas que vão ser consagradas e separadas. Eu queria que vocês ficassem aqui do meu lado esquerdo, tá? Deixa eu vir mais um pouco para o canto aqui. Queria que viesse aqui a Renata, a esposa do presbítero Alexandre, que vai estar sendo consagrada a diaconisa. A Lilians, a esposa do Ismael. Sei que está com o bebezinho aí, dá um jeitinho aí, Ismael. A Lilians, esposa do presbítero Ismael, também. E a Lilian, que é a esposa do presbítero Jefferson. Está aqui no cantinho também, vem aqui, fica aqui do meu lado. As 3 irmãs vão ser consagradas a diaconisas. E nós vamos separar para cooperadores também, nessa noite, um casal. O Anderson, o irmão Anderson e a Ieda, irmã Ieda,
Amém? Vem aqui. São os nossos novos obreiros. Bênção de Deus, claro. Eu queria ler um texto com vocês, que está no livro de Atos. Você pode abrir lá no livro de Atos? Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Que diz assim, olha. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós permaneceremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procório, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? O que nós vemos aqui nesse texto? Claro, um texto onde houve uma separação de diáconos, onde surgiu os diáconos. Nós vemos aqui um momento muito delicado da igreja primitiva, ou da igreja dos apóstolos, onde havia um descontentamento por parte das pessoas que ali congregavam, que estavam ali. O texto diz que os gregos falavam mal dos hebreus, porque eles sentiam-se maltratados, eles se sentiam fora do grupo, se sentiam rejeitados ali muitas vezes pela igreja. Por conta do quê? Por conta do movimento, por conta do crescimento da igreja ali. Então os pastores, diz aqui pastores, eles não conseguiam dar conta de atender toda a congregação. Por quê? Porque eram muitas pessoas, tamanho era o mover de Deus. Mas infelizmente pessoas se sentiam rejeitadas, pessoas se sentiam incomodadas pelo maltrato, e essas pessoas aqui, diz a palavra de Deus, que murmuravam. E nós sabemos que a murmuração, ela não é boa, porque ela começa na boca de uma pessoa, vai para outra, é claro, porque ela não murmura sozinho, ela murmura para alguém, essa pessoa murmura para alguém, vai comentar com outro alguém, enfim, é algo que muitas vezes, infelizmente, contagia um grupo de pessoas. E a murmuração é algo que ela é muito prejudicial à vida espiritual de um homem e de uma mulher. Por quê? Porque a murmuração, ela começa a trazer desconfiança. A murmuração, ela começa a trazer uma insegurança na pessoa de estar ali congregando naquela igreja primitiva. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque aqui não era um lugar da bênção, aqui não era um lugar onde a minha vida iria mudar, aqui não era um lugar onde eu iria ser restaurado. Pois bem, estou sendo maltratado, não estou sendo atendido. Então isso traz um incômodo, isso traz desconfiança, isso traz uma incredulidade naquele Deus ao qual as pessoas estavam pregando para essas outras pessoas. Enfim, e isso é muito prejudicial. O que aconteceu então naquele momento? Naquele momento então houve uma grande discussão entre o povo e os pastores ali, e resolveram então instituir os diáconos, ou no nosso caso também cooperadores. Por quê?
porque não davam conta de pregar, orar e administrar muitas coisas que ocorrem dentro da igreja. Então eles levantam naquele momento os diáconos. E é claro que nós vemos aqui que não foi levantado qualquer pessoa. Foram levantados pessoas com características. Foram levantadas pessoas que despontaram no meio de uma multidão, despontaram uma diferença, mostraram uma disposição diferente de outras pessoas. E ali a palavra de Deus diz que essas pessoas eram cheias do Espírito Santo, diz que essas pessoas eram sábias e eram pessoas de boa reputação, que não tinham do que se envergonhar, pessoas que viviam o verdadeiro cristianismo. E essas então foram separadas para servir a igreja. Por isso que o serviço diaconal, ele é algo importante. Por isso o serviço diaconal, ele é de suma responsabilidade. Porque veja bem, quando é classificado aqui do livro de Atos, ele fala assim, que vamos constituamos pessoas para este negócio importante. O trabalho, o serviço diaconal é algo muito importante dentro da igreja. Nós aprendemos que muitas vezes um serviço diaconal é um braço de extensão do pastor, porque onde o pastor muitas vezes não consegue chegar, chegam os diáconos, chegam os cooperadores. Por isso que é importante esse serviço, por isso é de suma responsabilidade esse serviço. Portanto, o que é entregue aos diáconos, o que é entregue aos cooperadores, é algo que precisa de disciplina, é algo que precisa de ser cheio do Espírito Santo, é algo que precisa ter boa reputação. E nós sabemos que essas características, ela não vai conseguir sobreviver em uma pessoa se ela não buscar a Deus. Por isso, da mesma forma que vocês buscam ao Senhor hoje, e por algum motivo ou outro vocês despontaram no meio de uma multidão, vocês continuem buscando a Deus. E mais ainda, porque agora o Senhor colocou uma grande responsabilidade sobre vocês. Não é o pastor, não é o corpo de liderança dessa igreja, mas o Senhor é que chama, é o Senhor que institui, é o Senhor que coloca a responsabilidade. Para tanto, então, nós devemos responder a Deus como? Servindo, estando dispostos a servir. E como nós vimos aqui na mensagem de hoje, é algo que muitas vezes não é difícil, não é fácil, né? Nós falamos que vai existir pessoas que vão nos alfinetar, pessoas que vão falar mal, mas nós devemos perseverar porque é algo que é importante. E não só a estes que estão sendo consagrados e separados hoje, mas esse é um aviso para todo o corpo de obreiro da igreja, ou todo aquele que também quer servir como obreiro dentro da igreja, que é algo especial para Deus, é um chamado especial para Deus, para o corpo diaconal, que nós possamos entender tamanha responsabilidade que Deus depositou aos diáconos, aos cooperadores da igreja, e devemos corresponder como? Devemos corresponder com amor, devemos corresponder com a nossa disposição em servir, devemos corresponder ao Senhor com muita graça, porque é algo que nós não merecemos, mas que Deus assim, por algum motivo, nos olha em nossos corações uma vontade de servir, e Ele nos chama, e nós devemos corresponder a este chamado em nome de Jesus Cristo. E é dessa forma então que nós vamos consagrá-las, a diaconisa, e vamos separar o Anderson e a Ieda, a cooperadores nesta noite, amém? Então eu queria que os pastores viessem aqui nesse momento, pastor Rai também, os presbíteros viessem aqui, se puder, claro, né? Viessem aqui me ajudar em oração, amém? Eu vou pedir para que o pastor Antônio unja a testa das diaconisas nesse momento,
Queria que a igreja se colocasse de pé. Amém? Amém. Fiquem mais aqui no meio, aqui, ó, para dar espaço para os pastores chegar perto de vocês. Aí, aqui. Pastor Antônio. Unge aqui, consagre as diaconisas nesse momento, em nome de Jesus. Versículo 7 aqui do capítulo 6, aliás, o versículo 6 diz aqui que os apóstolos, orando, puseram as mãos sobre aqueles diáconos, e algo maravilhoso aconteceu, continuou acontecendo na igreja primitiva. A palavra de Deus diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava-se muito o número dos discípulos. Olha só, por causa da instituição dos diáconos, a igreja se multiplicava. Diáconos que funcionavam, diáconos que eram responsáveis, diáconos que corresponderam ao seu chamado. Quando um diácono, eu aprendo aqui que quando um diácono corresponde ao seu chamado, há crescimento na igreja, a palavra se propaga. Amém? Eu gostaria que a igreja levantasse as suas mãos aqui, e eu queria que os pastores impusessem as mãos sobre os diáconos, sobre os cooperadores aqui, e vamos então consagrá-los e vamos separá-los em nome de Jesus Cristo. Amém? Os pastores podem pôr as mãos. Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por estas vidas, ó Pai. Agradecemos a Ti, ó Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe essas pessoas e nos separou, ó Pai poderoso, para esse tremendo chamado e para este trabalho importante, ó Pai poderoso, ao qual o Senhor tem selecionado, ó Senhor, a eles. Te rendemos graças, Senhor, por estas almas, e te pedimos, ó Pai bendito, que o Senhor venha fazer prosperar os teus caminhos, ó Senhor. Que eles, ó Senhor, nós cremos, vão ter muitos momentos alegres, mas nós também sabemos, ó Pai, que vão ter momentos de dificuldades, momento onde eles vão ter que estar, ó Senhor, diante de Ti, buscando com mais humildade e com mais fervor, ó Pai. Por isso te pedimos que esse momento seja um momento, ó Pai, onde o Teu Espírito possa, ó Senhor, socorrer, onde o Seu Espírito possa consolar, ó Senhor, estes corações, e possa fazer algo tremendo, ó Pai poderoso, na vida deles. É no nome de Cristo Jesus, ó Pai, que nós te pedimos então. Toma em tuas mãos, ó Senhor, a Lília, a Renata, a Lilians. Toma em tuas mãos a Ieda, Senhor, e o Anderson, ó Pai, e venha fazer, ó Senhor, com que eles sejam cheios do Teu Espírito. Venham fazendo, ó Pai, com que eles sejam cheios de sabedoria, que eles possam concluir, corresponder, ó Pai, a este chamado, ó Pai, e que eles nunca desistam, ó Senhor, deste ministério, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Que bênção. Se assente só mais um minutinho. Nós vamos continuar aqui. Eu vou pedir para que os amados desçam. Depois vocês vão subir de novo, né? Você sabe, mas eu queria que vocês descessem. Dando continuidade, então, a essa cerimônia, né? Agora nós vamos, então, consagrar presbíteros, né? Nós vamos consagrar presbítero Alexandre, né? Vai ser
ser consagrado. Pode aplaudir ao Senhor. Presbítero Ismael. Glória a Deus. E nós vamos separar a pastor o presbítero Jefferson, né? Separado a pastor, presbítero Jefferson. Eu quero rapidamente ler aqui duas passagens. Efésios 4 e o capítulo 4, versículo 11, que diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E também quero ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 2. E o versículo de número 15. Capítulo 2, versículo de... Isso aí, 2 Timóteo. Que diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra de Deus. Aleluia. Esse é um chamado ministerial de muita importância para a igreja, claro. Por quê? Porque muitas decisões, muitas não, eu diria todas as decisões, elas são tomadas pelo pastor, ou quando não há um pastor, pelos presbíteros nas congregações. E essas decisões, elas são tomadas, é claro, existem decisões fáceis, mas existem decisões que são muito difíceis de ser tomadas. E muitas vezes essas decisões, elas têm que ser rápidas, tem que se solucionar com sabedoria e com rapidez. Por isso, estas pessoas, esses ministros, têm que conhecer bem a palavra de Deus, porque não tem como tomar decisões sábias sem conhecer a palavra de Deus, não é, irmãos? Temos que buscar no Senhor, através do Espírito, as revelações e o conhecimento daquilo que Deus tem que nos dar, porque vai chegar até vocês, como chega até nós, momentos de muitas decisões, decisões que eu digo que são muitas vezes difíceis de ser tomadas, e se precisa de muita sabedoria, porque existe uma grande responsabilidade em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que um pastor fala, que um presbítero fala, existe uma carga de peso maior, né? Onde a igreja corresponde como? Com a obediência. Então a igreja entende que nós somos homens direcionados por Deus para tomar certas decisões segundo a voz do Espírito e não segundo a voz do homem. Por isso que para isso nós devemos buscar sempre em Deus em todos os momentos. Essa responsabilidade é tão grande que eu comparo a ela como a responsabilidade de um médico. Um médico, ele recebe um paciente no hospital, num pronto-socorro, numa emergência, e ele tem que decidir rapidamente se vai operar, como é que vai fazer, porque ele entende daquilo que está acontecendo. E a decisão dele vem com uma carga, com um peso, onde ele tem poder, a sua decisão pode trazer vida àquele paciente, ou pode trazer a morte àquele paciente, àquele médico. Então, aquele médico, ele tem que ser muito rápido muitas vezes, porque não dá tempo, né? Às vezes está ensanguentado, tem que tomar decisões rápidas. E o pastor, o presbítero, da mesma forma, existe uma grande responsabilidade em nossas palavras, quando nós decidimos algo, quando nós queremos, quando nós vamos entrar em discussões, como nós vamos entrar em talvez julgar causas entre irmãos, e precisamos ter
respostas rápidas e ungidas de Deus, assim como os médicos. Só que eu acredito que o pastor, que o ministro, a responsabilidade dele é maior ainda do que o médico. Por que maior ainda do que o médico? Porque o médico, amados, o médico, quando ele erra numa decisão, o paciente ele morre, a sua carne morre. Mas quando um pastor erra, ele pode matar uma pessoa espiritualmente, e essa pode ser conduzida ao inferno, pode ser conduzida à morte eterna, por causa de, muitas vezes, de uma palavra, ou de uma decisão que nós tomamos. Tamanha é a responsabilidade de um ministro. Por isso que ele tem que ter muita sabedoria, no falar, no cuidar, no tratar as pessoas. E uma pessoa assim, só pode fazê-lo com muita busca do Espírito Santo, com muito conhecimento de Bíblia e com muito temor a Deus. Porque quando um homem ele tem temor a Deus, pode ter certeza que ele sempre vai responder segundo a vontade do Pai e não segundo a sua vontade. Por isso é importante, nesse momento, nós entendemos isso. Entender que esses homens hoje estão sendo chamados, estão sendo consagrados, separados, para tomar grandes decisões. Alguns deles já estão tomando grandes decisões, como a gente sabe, mas hoje é um dia que nós resolvemos consagrar-os e tornar mais ainda especial e, é claro, aumentar mais ainda a carga de responsabilidade. Portanto, continuem buscando a Deus como têm buscado, com muita responsabilidade, com muita disciplina e coerência, para que vocês possam administrar a igreja do Senhor dentro da vontade dEle. Nós aprendemos que no momento em que somos consagrados, que nós devemos sempre obedecer a Deus. E como eu havia dito no começo dessa reunião, eu correspondi ao conselho da pastora Andréia. Eu falei assim, eu vou fazer a cerimônia de celebração. E aí ela falou assim, assiste o nosso DVD. Se você falar só metade do que foi falado lá, já está bom demais. Para vocês entenderem como o negócio é sério. Como é sério esse chamado pastoral. E lá foi falado em nossa separação, há 8 anos atrás, em 2005. Lá foi falado sobre Timóteo, um homem que talvez ninguém acreditasse nele. Na verdade não um homem, mas um jovem, como teve aqui um jovem hoje de 16 anos, louvando ao Senhor, que talvez ninguém acreditasse, não significasse muito para as pessoas, mas ele foi muito especial para Deus. Timóteo, ele foi chamado para andar junto com Paulo, e descobriu-se em Timóteo um grande ministro da palavra de Deus, resumindo aqui. Por quê? Porque ele teve o cuidado de ensinar a verdade. Ele teve o cuidado, não só de ensinar, mas de viver também a verdade, né? De tudo aquilo que ele ensinava, ele vivia também, porque isso ganha-se mais força. Quando você ensina e quando você vive, aquela palavra ela tem mais força. Porque interessante como a igreja olha para os pastores assim como um filho olha para um pai. E foi dito aqui, né, que ele olha os defeitos muitas vezes, né? Viu? A igreja também olha os nossos defeitos. Então a gente tem que tomar cuidado. E é nesse momento que nós devemos pensar nas nossas atitudes. Por isso, ensinar a verdade e devemos viver a verdade. Porque nossa vida agora ela tem que ser muita e muito transparente. E nessa separação aqui de Timóteo, nós vemos que a sua caminhada, quando ele
ele exercia o seu ministério, ele nunca decidiu segundo a sua cultura, ele nunca decidiu segundo a sua inteligência, e nem segundo aquilo que ele achava. Ele sempre buscou em Deus as respostas. Por isso ele foi um exímio obreiro da casa do Senhor. Por isso ele foi um exímio pregador da palavra do Senhor, um mestre, e conseguiu fazer diferença nesta terra, assim como nós também queremos fazer diferença nesta terra. E nós vemos que quando Deus ele olha para alguém e o chama para este ministério, ele não olha, ele não se importa se você é tímido, se você é gago, se você é doutor em teologia. Ele se importa com uma coisa: ele só se importa com a humildade. A humildade de reconhecer que nós não merecemos absolutamente nada. A humildade de reconhecermos que, apesar de termos um status que para muitos parece ser de grande escalão, mas a Bíblia fala que nós somos os primeiros a servir. Uma vez me falaram que o pastor ele se ajoelha para servir de degrau para as ovelhas subir em cima e passar, né? Então nós devemos dessa forma também agir. Não importa como nós somos, mas importa como nós vamos nos comportar, humildemente na presença de Deus, sempre buscando a sua vontade. E assim como na minha consagração foi dada muitos conselhos, eu quero então, claro, dar alguns conselhos aos amados, conselhos importantes. Sejam transparentes em tudo o que fazem, né? O ministro, ele não pode ter nada do que venha a envergonhar. Então, se ele não tem nada do que envergonhe, tudo que ele faz é transparente, porque a igreja está vendo, e nós somos os maiores exemplos para que novos pastores surjam, para que novos missionários surjam, para que novos obreiros surjam. E a transparência, eu vejo que ela, ainda que muitas vezes ser transparente nos machuquem às vezes, mas ela é a melhor resposta que nós podemos dar em todo e em qualquer momento de conflito, em todo e em qualquer momento de problema. Sejam sempre transparentes, não omitam as coisas. Sejam sensíveis à voz do Espírito de Deus. Por que sensíveis? Dê mais ouvido ao Espírito do Senhor. Nós temos aqui um grande exemplo. Uma vez, o rei Salomão, né, ele teve que julgar uma causa entre duas mulheres. Isso se encontra lá em 1 Reis 3. Entre duas mulheres, a palavra de Deus diz que duas mulheres prostitutas, acredito porque talvez não tinham marido, moravam na mesma casa, as duas tinham tido um filho recentemente, e a palavra de Deus nos ensina ali naquele momento que uma delas dormiu sobre o seu filho, e ele morreu, provavelmente sufocado, e o outro estava vivo no berço, ou numa outra cama. E essa outra mulher que viu seu filho morto, ela automaticamente, quando ela viu aquilo, ela foi e trocou os bebês, colocou o morto dentro do berço e ficou com o vivo, né? E isso chegou ao conhecimento do rei Salomão, dizendo assim, da seguinte forma, que a mulher havia roubado o filho dela, e o rei Salomão deveria tomar uma grande decisão ali naquele momento, de entregar o filho para uma das duas. Eu talvez, qualquer homem na face da terra, entenderia, segundo, né, os argumentos das duas, falar, não, o filho vai ficar com você, então eu vou pegar o filho e vou te dar. Mas em nenhum momento, né, ele permitiu que houvesse o argumento das duas, mas ele só escutou o assunto, a causa da briga, e disse da seguinte forma: vamos fazer o seguinte então, vamos partir a criança ao meio, né? Ele diz, vamos partir, cada um fica com metade, aí não tem-se mais briga. Então uma delas se manifestou da seguinte forma:
Se for dessa forma, então entrega o filho para ela, para que ele permaneça vivo. E a outra falou, não. Mesmo assim, a outra falou assim, não, vamos partir mesmo. Se é para não ter briga, então parta ele no meio e cada um sai com metade. E aí Salomão viu ali, né, com sabedoria, claro, e falou assim, entrega o filho para essa, porque essa verdadeiramente é a mãe, porque desejou a vida, mesmo sendo separada dele. E a outra desejou a morte para ficar junto com a criança. Então nós vemos aqui que, se não for pelo Espírito Santo de Deus, nós não podemos tomar tais decisões. Nós não podemos conseguir exercer a vontade de Deus sobre a igreja do Senhor. Então sejam sensíveis à voz de Deus. E uma coisa que falaram também, que o pastor Rai falou para nós, e que marcou bastante, foi: nunca desistam. Ele usou outro termo, né? Ele falou assim: não soltem o osso. Bem desse jeito. Nunca soltem o osso, né? Custe o que custar, nunca solte o osso. Ou seja, não desistam deste chamado. Vai haver obstáculos, vai haver empecilhos, vai haver muita luta, vai haver muita batalha. Olha, depois de 8 anos, nós pastores aqui temos história para contar, viu? E é só 8 anos, né? Tem pastores que têm 50 anos de chamado, 60 anos de chamado. Eu imagino eles, quantas histórias, quantos momentos ruins, quantos momentos de planto, quantos momentos de tristeza, mas em todos os momentos eles venceram, porque eles não desistiram do chamado, porque eles entenderam o que Deus queria com eles. E vocês também têm que entender que quando Deus ele chama vocês, Ele não chama para vocês ter vida boa, Ele chama vocês para lutar em prol de uma causa verdadeira, a causa de Cristo, que é levar a salvação a todas as pessoas. Então não largam o osso. E também foi usado um outro termo, que é: seja um pé de pobre, né? O Alexandre fala muito sobre isso, né? Eu sou pobre, o pobre não tem número, o que você der a gente calça, se estiver apertado não tem problema, né? E foi o mesmo conselho que deram para mim 8 anos atrás: seja pé de pobre, não olhe as pessoas pelo que elas possuem, nunca olhem pelos que elas possuem, nunca olhem a aparência das pessoas, mas procure entender o coração delas, procure entender as causas que Cristo trouxe essas pessoas até vocês. Então, porque assim nós vamos poder olhar com os olhos de Deus e escutar com a voz do Espírito e corresponder a essas pessoas com muito amor e com muita graça. Porque se nós começarmos a olhar se ele é bonito, se ele é feio, se é rico, se é pobre, aí possivelmente o ministério ele vai ser um ministério coxo, manco, um ministério estragado. Mas se nós nunca olharmos para isso, mas olharmos para as pessoas como Deus olha, assim como foi o chamado de Davi, porque o homem, ele não viu a aparência, mas ele viu o coração, porque Deus via o coração, nós vamos acertar. Podemos levantar mais reis, Davis, mais obreiros fortes, mais pastores fortes para o ministério do Senhor. Portanto, para tanto, amem o seu rebanho. Amem o seu rebanho, principalmente um rebanho. O rebanho é aquele que Ele entregou nas suas mãos, que são as suas esposas, seus filhos. Esse é o primeiro rebanho que vocês têm que amar. A palavra de Deus nos ensina que aquele que não consegue cuidar da sua própria casa não é digno, não serve para cuidar da minha. Então ame os seus rebanhos, principalmente a sua família, e ame a sua igreja também, como a sua família também, para que os seus nomes não sejam escritos em placas de prata, de bronze, dizendo presbítero Alexandre, presbítero Ismael, pastor Jefferson, mas para que os seus nomes sejam escritos no coração de cada ovelha que entra triste,
e sai alegre porque ouviu a palavra de Deus. Amém? E é dessa forma então que eu quero consagrar os presbíteros, separar o pastor Jefferson dessa noite. Eu queria então chamar mais uma vez os pastores, né? Os pastores venham agora. Eu gostaria que só os pastores subissem, os presbíteros ficassem nesse momento. Eu queria que o pastor Márcio, eu queria que você ungisse o presbítero Jefferson e ungisse o presbítero Ismael nesse momento. Queria que a igreja se colocasse de pé mais uma vez. Só o presbítero Jefferson, aqui. O presbítero Jefferson, eu falei presbítero Jefferson, né? O presbítero Alexandre, o presbítero Ismael. Queria que vocês se colocassem assim como o presbítero Jefferson de joelho, pastor Jefferson agora de joelhos. Queria que os pastores impusessem as mãos sobre eles. E queria que o pastor Levi, você pode fazer essa oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido e santo, eis aqui, Senhor da glória e poderoso, esses 3 homens que o Senhor levantou, Pai eterno e bendito, pela Tua misericórdia e graça, para que possam, Senhor amado e bendito, pelo mover do Teu Espírito, Senhor amado, estarem, Senhor amado, direcionados pelo Senhor e abençoados, Senhor, pelo Teu Espírito, nessa nova condição, Senhor amado e bendito, ó Deus de presbítero, Senhor amado, consagrando eles, Senhor, ó Deus de glória, o pastor Jefferson, Senhor, ó Pai querido, nesse ministério de bênção, para que Teu Espírito venha estar, Senhor amado, abençoando, fortalecendo eles, Senhor amado, nessa nova empreitada, nesse novo trabalho, nesse novo ministério. Senhor, venha confirmar eles, Pai Santo, com o poder do Teu Espírito, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Senhor, nós, ó Pai, pedimos a Ti as Tuas mãos, que os vossos ministérios sejam abençoados, cheios de sabedoria, cheios, Senhor amado, de convicção e certeza. Ó Pai Santo e bendito da Tua presença, Deus vem abençoá-los no ministério. Deus, em nome de Jesus, quebra toda ação, Pai eterno, contrária contra as vossas vidas, mas vem dar, Senhor amado, sobre eles, ó Pai querido, uma unção de poder, de graça, Senhor, uma unção de fortaleza, Senhor, de bênção, ó Pai, no nome de Jesus, sobre vossas vidas, cumprindo, Senhor amado, sobre cada um, Pai eterno, que venham ter sabedoria do céu, para estar, Senhor, nossa nova empreitada diante de Ti, com um entendimento sensível ao Teu Espírito, Senhor amado, e cumprindo, Pai eterno e bendito, os vossos ministérios, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conduzindo os vossos caminhos, Pai amado e bendito, na Tua graça, no Teu poder, na Tua unção, de forma poderosa e tremenda. Pai santo e bendito, agradecemos ao Senhor pelo mover do Teu Espírito Santo sobre vossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória. De pé. Glória. Oh, glória a Deus. Aí, meu presbítero. Pedir permissão para o pastor Sadal. Viu o pastor Antônio? Cadê o pastor Antônio? Ali. Irmãos, não olhem esse momento como um momento simples apenas. Enxerguem esse instante, visualizando o que está acontecendo no mundo espiritual. Esses homens e essas mulheres que estão aqui, aqueles que apacentam as almas de vocês. Amados, coloquem os vossos pastores diante de Deus todos os dias.
Orem por eles, jejuem por eles. E o principal, ouçam eles. Ouçam. Eu pedi permissão ao pastor Sadal, pastor Antônio, para falar isso. Eu amo estar entre pastores. Olha, irmãos, está diante de vocês alguém que ama ser pastor, mas eu amo eu nunca imaginei que ser pastor é tão maravilhoso. E amo estar entre esses colegas. E sei como é difícil cuidar de vocês, mas é maravilhoso. As nossas recompensas não estão aqui nessa terra, está por vir. Vocês são só as gotas daquilo que a gente vai receber lá. Sabia disso? Mas quando nós temos um rebanho que é recíproco nesse processo, irmãos, se torna um paraíso entre nós. Eu queria simplesmente dizer isso a vocês: amem mesmo. Porventura algum pastor errar, alguma falha, orem pedindo misericórdia. Igreja, há uma unção poderosa sobre esses homens. Não veio deles, nem sobre mim, porque eu escolhi. Veio do Senhor. Quando a igreja se submete com doçura, com docilidade, o Espírito Santo derrama sobre vocês autoridade. E ao mesmo tempo, amados irmãos que receberam hoje essa incumbência, e os nossos amados que já estão militando há tantos anos, nosso desafio é cuidar desse povo cada dia melhor, porque é o povo de Jesus, é libertá-los do Egito e levá-los para Canaã, juntos. Mas, amados, eu só queria dizer isso: não deixem de orar. Eu noto hoje como se pulverizou esse senso. Hoje se troca de igreja que nem troca de roupa. Virou uma praga, gente. Não tem mais fidelidade. O pastor Antônio está descendo o cajado, tchau, vou no outro, que o outro é só bênção. É só me dá. Irmãos, não. Se unam, se submetam com humildade, e o Espírito Santo vai derramar sobre vocês uma autoridade sem igual, e eles vão te pastorear com alegria. Não há coisa mais linda do que um pastorado assim, amém? Obrigado. Amém, glória a Deus. Permaneçam aqui, pastores, não saiam daqui não, tá bom? A igreja vai ser rápido, fica um pouquinho de pé, tá bom? Nós vamos formalizar aqui algo que a gente já deveria ter feito, né? Mas nós não fizemos, na verdade, por conta da urgência, né? Quando nós abrimos a igreja de Arthur Alvim, nós nem fizemos o envio, né, dos amados para lá, para a igreja de Arthur Alvim, Arthur Alvim. É por isso que os irmãos falam patriarca, é mais fácil, né? Patriarca, Arthur Alvim, E a gente vai aproveitar, eu sei que nós já fizemos aqui no momento de ceia, o envio do pastor Levi, do presbítero Ismael. Ismael estava aqui naquele dia, estava trabalhando, infelizmente, então hoje nós vamos fazer então o envio de todos novamente, só para deixar formalizado aqui, pastor Levi, presbítero Ismael, são as pessoas que lideram a nossa igreja de Cidade Tiradentes, pastor Jefferson, presbítero Alexandre, são os líderes da nossa igreja de Arthur Alvim, e nesse momento, então, nós vamos fazer uma oração de envio. Sei que já estão lá, sei que já estão atuando já há quase 2 anos, né? Mas nós vamos fazer essa oração diante da igreja, em conformidade, é claro, com a igreja. Então, eu queria que os pastores, os presbíteros se ajoelhassem aqui, nesse momento. A família, esqueci da família, porque a família faz parte disso também, claro. Irmã Renata, diaconisa Lilian, diaconisa Lilians, os filhos acho que já estão tudo lá em cima, né? Ou eles estão aqui? Estão tudo lá em cima? Amém. Amém. Então nós vamos, uma oração de confirmação de a Sandra, me perdoe, é que você não ajoelhou, viu? Está me enganando. Diaconisa Sandra, por favor.
Ajoelha se puder, viu, Levi? Se não puder. Amém. Glória a Deus. Então nós hoje estamos fazendo essa formalização diante da igreja. Queria que vocês estendessem suas mãos para cá. Quero chamar agora os presbíteros. Missionária Mirta está aqui. Se ela estiver aqui também, os presbíteros. Nesse momento, evangelista, para ajudar nessa oração aqui. Pode subir aqui, presbítero. E vamos orar aqui por esses homens aqui, amém? Pastor Adalberto, por favor, essa oração. Leva as suas duas mãos para cá, bem alto, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós te louvamos, meu Pai, por essas vidas que aqui estão na Tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha estar capacitando a vida, meu Pai, do pastor Levi, da diaconisa Sandra, Senhor, do pastor Jefferson, sua esposa, o presbítero Ismael e sua esposa, do presbítero, meu Pai, Alexandre e sua esposa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, capacita, meu Pai, essas vidas, meu Pai, que o Senhor venha estar executando a Tua boa obra, meu Pai, nessas vidas, meu Pai, através deles, meu Pai, fazendo uma grande obra, meu Pai, em cada igreja, em Cidade Tiradentes, em Altura Alvim. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que eles venham ser, meu Pai, canal de bênção, meu Pai, de vitória para esse povo, Senhor, que vidas sejam salvas, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas, meu Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, repreende, meu Pai, toda ação do inimigo, toda ação, meu Pai, de Satanás, contra essas vidas, meu Deus, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, meu Pai, através da vida deles. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, desde já, nós te pedimos, meu Pai, a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, Senhor, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. A igreja pode se assentar por um instante, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os pastores, presbíteros. Amém. Glória a Deus. Fica aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que vieram prestigiar esse momento, que para nós é muito importante, né? Nosso 8º aniversário. Que isso possa se multiplicar em 16, o nosso 16º aniversário, que nós possamos estar juntos aqui, comemorando esse momento maravilhoso, amém? Que Deus abençoe a todos. Eu queria